Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites, episódio 16, gravado nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Classificou! Isso aí, o Flamengo se classificou para a semifinal da Copa do Brasil após vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Local, ambiente hostil para o time do Flamengo, mas o Flamengo venceu por 2-0 com um gol contra de Eric, volante do Atlético Paranaense, e um gol marcado por Gabigol já nos acréscimos do segundo tempo. Jogo com polêmica, jogo com empurra-empurra, muita discussão, ambiente hostil por parte da torcida, mas o fato é que neste vídeo vamos repercutir esta classificação do Flamengo, jogo que aconteceu na noite de ontem, quarta-feira, dia 12 de julho, às 21h30. Antes, pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixar o like, divulgar para os amigos, para as amigas e também escutar nas plataformas de podcast que estão disponíveis. Sem mais delongas, vamos então à repercussão dessa grande vitória do Flamengo num jogo marcado por uma inconstância do time do Flamengo. O Flamengo entrou na partida precisando, manter o resultado que havia conquistado lá no Maracanã, no jogo do Maracanã. O Flamengo entrou com a vantagem do empate e dessa forma o Flamengo ele começou tentando controlar o jogo, amornar a partida, esfriar o desejo do Atlético Paranaense de tentar marcar um gol logo no início, e deu certo. Até os 20 minutos de jogo do primeiro tempo, o Flamengo conseguiu conter o ímpeto do Atlético Paranaense, impedindo que a equipe lá de Curitiba oferecesse algum perigo ao Flamengo. O Flamengo controlando a bola, tocando a bola, fazendo a bola circular, tendo a posse de bola e controlando o jogo, esfriando o jogo. Matheus Cunha fazendo um pouco de cera, etc e tal. Mas o Flamengo, após os 20 minutos, começa a mostrar um pouco da tônica do que foi o jogo de ontem. Um jogo de muitos erros de passe, passes muito bobos, passes curtos às vezes. O Flamengo errando muitos passes e dando a bola de presente para o Atlético Paranaense. Esse dar a bola de presente ao Atlético Paranaense colocou o Atlético Paranaense na partida. O esquema do Sampaoli, que priorizava principalmente controlar o jogo através do meio de campo, ele povoou o meio de campo, uma ausência muito sentida, mais uma vez, na noite de ontem, foi a do Pulgar. O Pulgar não jogou, ele sentiu um incômodo na coxa durante o aquecimento do jogo, e o Sampaoli se viu obrigado a colocar o Thiago Maia, que foi um personagem, na minha visão, que já vem deixando a desejar alguns jogos. Então, esse meio de campo povoado do Flamengo com Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro não foi suficiente para conter esse ímpeto do Atlético Paranaense a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Então, digamos assim que o jogo ficou controlado pelo Flamengo durante 20 minutos. Daí para frente, o Atlético Paranaense se lançou ao ataque, oferecendo muito perigo à defesa do Flamengo. Matheus Cunha teve que fazer algumas intervenções, teve bola na trave do Vitor Roque, ainda no primeiro tempo. E uma coisa que me chamou a atenção, eu já havia dito no pré-jogo, que me preocupava, era exatamente a ocupação dos espaços por parte do Atlético Paranaense em cima dos laterais. Tanto o Wesley quanto a Ayrton Lucas tiveram muita dificuldade para poder marcar os avanços, principalmente de Canóbio pela esquerda, do setor de ataque do Atlético Paranaense, e o Kelvin pela direita, em cima do Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo. Tiveram muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Isso realmente é preocupante, porque não foi a primeira vez que esse ponto mais frágil do Flamengo ele é explorado por algum adversário. O Palmeiras já havia feito isso, principalmente em cima do Ayrton Lucas, e dessa vez o Atlético Paranaense se criou bastante na partida, atuando em cima dos dois laterais.
O que a gente pode tirar de positivo da questão defensiva, primeiro, é a participação do goleiro. O Matheus Cunha é um goleiro muito seguro. Ele até rebateu uma bola ali 2 vezes, né? Uma foi para trás do gol, ele conseguiu se recuperar. A outra ele bateu roupa, mas conseguiu chegar na bola. Mas independente desses 2 lances mais agudos, né, que o Matheus Cunha sofreu, no mais ele foi um goleiro muito seguro na partida, e isso é um aspecto positivo. Outro aspecto positivo, Davi Luiz vem muito bem, queimando a minha língua, inclusive. Davi Luiz vem jogando muito bem. O problema do Davi Luiz é quando dá aquela louca nele, que ele quer sair carregando a bola, driblando, né? Ontem, inclusive, teve uma falta em cima dele que o árbitro não marca, por sinal, o árbitro muito fraco. E do contra-ataque, o Flamengo se viu obrigado a fazer uma falta, porque o Atlético Paranaense, na transição rápida, no contra-ataque, levava perigo ao gol do Flamengo, por causa de um lance que o Davi Luiz se mandou ao ataque, sofreu a falta não foi marcada. Então, realmente, apesar disso, o Davi Luiz vem jogando muito bem no setor defensivo, Matheus Cunha, e para mim, o grande destaque do jogo de ontem foi o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno não perdeu na corrida nem para o Vitor Roque. Em várias ocasiões, Fabrício Bruno muito bem postado, muito seguro, ou seja, recuperou aquele bom momento que ele já havia mostrado em outros jogos, e que nas últimas partidas ele veio oscilando um pouquinho, mas se mostrou realmente, voltou a se mostrar, né, um zagueiro muito confiável, né? Então a estratégia do Sampaoli de preencher o meio-campo surtiu efeito contrário na questão das laterais, né? Se no jogo contra o Palmeiras ele privilegiou o jogo pelas pontas, pelos lados do campo, nesse jogo ele privilegiou o jogo pelo meio e ofereceu espaço, deixando muitas vezes do mano a mano os 2 laterais, como eu já disse. Ele demorou a corrigir isso, demorou a ter essa leitura do jogo, principalmente pelo setor do Wesley, que o Canóbio caía muito pelo setor do Wesley, apesar do Wesley não ter comprometido, mas ele se viu muitas vezes em maus lençóis, atuando por aquele setor e não tendo ninguém para fazer a cobertura. O Vitor Hugo não foi bem na partida de ontem, né? Vai oscilar, é um garoto, mas não veio bem. E no segundo tempo, o Sampaoli acha uma solução, que é colocar o Alan, né, para ajudar na marcação daquele setor, uma vez que o Eric Pulgar não estava no campo e fez muita falta, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção na questão defensiva foi o posicionamento das linhas. As linhas muito afastadas, né? Isso dificulta, porque se você não compacta as linhas, o adversário tem muito espaço entre elas. E era exatamente nesses setores que o Atlético Paranaense estava buscando ocupar o campo defensivo do Flamengo, principalmente na figura do Vitor Roque, que muitas vezes saía da área para ocupar o espaço deixado entre a linha do meio de campo e a linha da defesa, né? Dessa forma, os 2 pontas, né, tanto o Canóbio quanto o Kelvin, eles alargavam o campo e o Vitor Roque tinha uma livre circulação no espaço deixado entre essas 2 linhas, tá? Por sorte, né, e por competência do Matheus Cunha e da defesa do Flamengo, não saiu gol, né, porque tiveram muitas oportunidades de finalizar, apesar que as finalizações elas nem sempre foram no alvo, né? Finalizaram 27 vezes, mas das 27 foram poucas que foram no gol, diretamente no gol. Isso também é um aspecto interessante, porque o Flamengo impediu que o Atlético Paranaense finalizasse de forma correta, de forma eficaz, né? O Atlético finaliza muitas vezes ao gol do Flamengo e sem ser eficiente. O Thiago Maia, como eu disse, numa jornada muito ruim novamente, cometendo faltas, chegando atrasado nos lances, recuando bolas perigosas, errando passes assim direto, passes muitas vezes curtos, e ele errando. Realmente está num momento técnico muito ruim o Thiago Maia. Acredito que aquilo que nós já esperávamos, né, que o Alan fosse ocupar a titularidade nesse meio de campo, isso vai acontecer de uma maneira muito mais rápida do que nós imaginávamos. A tendência é que Eric Pulgar e Alan formem a dupla de volantes à frente da defesa, o que, de certa forma, é positivo, porque vai dar uma sustentabilidade maior ao setor defensivo pela qualidade que os 2 atletas apresentam, uma vez que o Thiago Maia vem muito mal, né?
Ontem foi mais um jogo trágico, terrível, né? Me chamou a atenção pelo menos umas 5, 6 vezes lances que o Thiago Maia foi muito mal e criou oportunidades de ataque para o adversário. Teve um lance aos 13 minutos do segundo tempo, né? Foi o lance do Gabigol, né? O lance do impedimento do Gabigol, que eu vou colocar aqui a imagem para a gente poder tirar algumas das dúvidas que existem sobre esse lance. Essa é a imagem que apareceu na transmissão de ontem. Aqui, ó, a bola no pé do Arrascaeta, aqui o Gabigol, aqui o Thiago Heleno. A linha, como nós vamos ver daqui a pouco, ela foi traçada a partir do pé do Thiago Heleno e a partir do braço do Gabigol. Na hora, realmente eu falei que era gol. Vendo por essa câmera, eu falei, é gol, mas tem o problema do ângulo da câmera, né? A gente vai ver aqui agora, lá onde foi traçada a linha, olha só, a linha amarela é a linha do pé do Thiago Heleno, e essa linha mais escurinha aqui, essa linha preta, é a linha traçada a partir do braço do Gabigol. Tudo bem que braço, isso aqui está errado, não conta, porque conta é o ombro. Mas mesmo se fosse traçada a linha do ombro, essa linha não ficaria encostada na linha amarela. E nós vamos ver agora uma outra imagem, né? Que essa aqui é que é a câmera que deveria ter sido mostrada e não foi. Essa é a câmera número 1 do VAR. Aqui dá para a gente ver nitidamente. Aqui, ó. O pé está aqui, o ombro do Gabigol está aqui. Realmente o Gabigol estava impedido por centímetros ali, a gente pode dizer assim. Mas a verdade é que estava impedido. Eu, até hoje, mais cedo, estava batendo na tecla de que não tinha sido impedimento, mas ao comparar essas imagens, realmente, eu cheguei à conclusão de que o Gabigol estava impedido. Me chamou a atenção essa imagem aqui. Agora, é um absurdo o VAR não mostrar esta câmera na hora que está sendo traçada a linha, porque seria muito mais didático. Não iria gerar todo aquele fuzuê que teve, inclusive o Flamengo se recusando a dar entrevista, né, proibindo a lei da mordaça, a lei do silêncio, né? Então ficou uma coisa feia, o Flamengo querendo agir da mesma estratégia que o Palmeiras, e isso teria sido mais simples se essa câmera aqui tivesse sido mostrada ao invés desta outra câmera que eu mostrei para vocês aqui, através da imagem aqui, ó. Olha só a diferença, né? De um ângulo de câmera para o outro ângulo da câmera. Realmente, o Gabigol estava em impedimento. Assumo aqui o meu erro, que realmente o Gabigol estava impedido, certo? No final do primeiro tempo, teve o lance do primeiro gol. O lance do primeiro gol, ele acontece de uma forma inusitada. O Arrascaeta, ele cabeceia a bola para dentro da área, ele recebe o lançamento, uma bola cruzada, ele cabeceia para dentro da área, buscando os homens de ataque do Flamengo. Aqui está o Gabigol, o Davi Luiz, aqui o Gerson. E esse atleta aqui, ó, o Eric, ele cabeceia para trás, em direção ao seu próprio gol, e dessa forma o Flamengo abre o placar lá na Arena da Baixada com um gol contra do volante Eric. A partir daí, no finalzinho do primeiro tempo, vem o segundo tempo, acontece aquilo que a gente já esperava, né? Que o Atlético Paranaense fosse partir para cima e tal, e o Flamengo tentar controlar e jogar através da transição. E numa dessas transições rápidas é onde aconteceu o lance do impedimento do Gabigol, impedimento esse que foi marcado realmente de forma correta, como eu já disse, já mostrei aqui para vocês. E mesmo assim, o Atlético continuou insistindo, né? Mas na base do vamos lá, vamos conseguir, e não conseguiu. E o jogo, o Flamengo foi levando ao seu modo ali, cozinhando o jogo, fazendo um pouco de cera, que faz parte do jogo. Todos os times fazem isso. O Atlético Paranaense fez isso no Maracanã, inclusive. Foi penalizado, porque tomou 2 gols de virada, né, naquele jogo do 2-1. E ontem o Flamengo soube ali administrar, de certa forma,
o resultado, mesmo sendo agredido pelo Atlético Paranaense. E no segundo tempo, lá no finalzinho, já nos acréscimos, o Léo Pereira tinha entrado no jogo para poder formar uma linha de 3 zagueiros para povoar um pouco mais aquele setor da defesa que estava um pouco exposta, né, em função da falta da ausência, né, de volantes. Só tinha o Alan num determinado momento, e o Alan sem ritmo de jogo, inclusive tomou o cartão amarelo logo que entrou, né, mostrando total falta de ritmo, né, para disputar um jogo, ainda mais um jogo dessa importância, num gramado como é aquele, um gramado rápido, né, que prejudica o time que não está habituado a atuar naquele tipo de terreno. Então o Flamengo passou a atuar buscando uma transição rápida, um contra-ataque. E foi através disso, e antes do gol, um lance decisivo para sair esse gol, inclusive, na minha visão, que foi a expulsão do Thiago Heleno e do Gerson, que bateram boca, discutiram, o jogo ficou quente no determinado momento, e o árbitro, ao invés de punir os dois atletas somente com cartão amarelo, pegou e colocou os dois para fora, na minha visão, de maneira equivocada. Nem Thiago Heleno, nem Gerson mereciam ter sido expulsos. Não chegaram a trocar sopapo, pontapé, soco, nada disso. Foi aquele empurra da discussão de um jogo quente, né, de um clima quente, de um jogo decisivo, e os dois atletas foram expulsos. Essa expulsão favoreceu para que saísse o gol do Flamengo. Por quê? Porque a jogada ela surge exatamente numa bola alçada na área novamente, né? Quem está lá dentro da área para poder escorar a bola para dentro do gol? O zagueiro Léo Pereira, que tinha acabado de entrar, e o Léo Pereira ele escora essa bola para o Gabigol, e o Gabigol ocupa o espaço que era do Thiago Heleno. Ele está livrinho dentro da área, ele domina, ajeita e ainda bate de pé direito por baixo das pernas do goleiro Bento, fazendo 2-0 e sacramentando a classificação do Flamengo para a semifinal da Copa do Brasil. Vou trazer para vocês aqui agora a estatística da partida, alguns números desse jogo. Aqui, ó. Posse de bola maior do Atlético Paranaense, mas nem tanto, 52-48, então não foi um domínio também assim exagerado, tão grande por parte do Atlético Paranaense em termos de posse de bola. A discrepância ela ocorre nas finalizações, com 27 finalizações do Atlético contra 8 do Flamengo, mas olha aqui, o que me chamou a atenção foi isso, ó, que eu falei para vocês. Das 27 finalizações do Atlético, 5 foram no gol. E o Flamengo, de 8, 3 foram no gol. Ou seja, a capacidade de finalização do Flamengo, por incrível que pareça, em termos de média, foi melhor do que a do Atlético Paranaense. O Atlético finalizou 27 para acertar 5 no gol. O Flamengo finalizou 8, acertou 3 no gol. Então, esse número de finalizações é um pouco mentiroso no que diz respeito à imposição que o Atlético Paranaense supostamente teria tido sobre o Flamengo. Essa imposição ela não aconteceu de forma tão efetiva assim. Foram 5 finalizações do gol. Escanteios 11-3, mas o Flamengo se portou super bem em termos defensivos na bola aérea. Né? O Atlético fez bastante falta, aqui, ó, 23-9 do Flamengo. É um time muito faltoso, bate direitinho esse time do Atlético Paranaense. Me chamou a atenção também. E olha só aqui a outra discrepância que me deixou também alerta. O Atlético fez 23 faltas e levou 4 amarelos. O Flamengo fez 9 faltas e levou 5 amarelos. Né? Então, assim, o Atlético foi um time muito mais violento e tomou menos cartões amarelos do que a equipe do Flamengo. Né? Aqui, a questão dos passes que eu disse, ó, o índice de acerto, ao meu ver, para o que o Flamengo está acostumado a fazer, foi bem baixo, 81% de índice de acerto de passes. Né? Bolas longas, 52% de acerto, cruzamentos, 40% de acerto. Então, assim, são números que mostram que ó, a defesa do goleiro, ó, que eu falei do Matheus Cunha, a importância dele, ó, daquelas 27 finalizações e das 5 que foram no gol, aqui, ó, 5 defesas do goleiro, ó, 5 defesas. E tiveram 2 bolas na trave
por parte do Atlético Paranaense e uma por parte do Flamengo. Então, ou seja, são números, né, que demonstram que o Atlético não teve toda essa superioridade assim, e desta forma o Flamengo volta de Curitiba classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Né, o Flamengo, que era tão freguês atuando lá em Curitiba, hoje em dia vai lá e consegue se impor e jogar e sair de lá vitorioso. Né? Mais uma vez, ontem, o Flamengo sai de Curitiba com uma vitória na bagagem e a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Próximo compromisso do Flamengo acontece domingo, às 16 horas, Fla-Flu, só que mando de campo do Fluminense, jogo que acontece no Maracanã, Fluminense e Flamengo em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo grande, graúdo, importante, duas grandes equipes, dois grandes rivais que têm se encontrado direto. Pode rolar um Fla-Flu também na Copa Libertadores. Se os dois avançarem pelos seus adversários, podem se enfrentar também nas quartas de final da Libertadores. Então, domingo, às 16 horas, os rivais irão se encontrar no Maracanã para mais um jogão, com certeza. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois vamos fazer um vídeo especial de Abre o Jogo para essa partida no próximo domingo. Então por hoje é isso, galera. Pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações, né? Divulguem para os amigos, para as amigas, para toda a nação rubro-negra aí que vocês conhecem, para o canal poder crescer ainda mais. Participe nos comentários e também escute nas plataformas de podcast que estão disponíveis. Correto? Se cuidem, um abraço e saudações rubro-negras.